Buenas noches a todos. Bueno, pues alguna cuestión pendiente, algo que queramos platicar. Creio que não. Creio que podemos começar. Qual é, então? Agora é o capítulo 10, que é na versão em espanhol, 8 de março de 1912. O que significa vítima? Esta manhã, o padre G ofereceu-se vítima a Nosso Senhor. E eu estava pedindo e oferecendo para que eu aceitasse. E meu amável Jesus me disse: minha filha, eu aceito de bom grado. Diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho vítima da minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim como deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Tudo que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo de seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolixidade de 30 anos. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como o escolho a ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então, eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito, o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas. E por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima, no qual quero que tome parte. E não só ele, mas também os demais, que ele conhece e trata. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vamos ver o que Bueno, nos está dizendo. Ay, perdón. Un sacerdote se está ofreciendo como víctima. Um sacerdote está se oferecendo como vítima. Y Jesús lo acepta como víctima, pero víctima de su vida oculta. Eso es Jesus o aceita como vítima, pero vítima de sua vida oculta. Y eso es lo más importante. E isso é o mais importante. Todas las almas víctimas que ha habido generalmente son en la parte exterior. Todas as almas vítimas que existiram são geralmente da parte exterior. O sea, Jesús les participa de los sufrimientos exteriores que él tuvo. Ou seja, Jesus participa dos sofrimentos exteriores que ele teve. Él tuvo. O sea, que le infringieron los soldados, los romanos, ¿no? Ou seja, o que infringiram os soldados romanos nele. Ahora, para este sacerdote, lo elige como alma víctima, pero para compartir los sufrimientos interiores. Mas para esse sacerdote, ele escolhe como alma vítima para compartilhar os sofrimentos dele. Que son los sufrimientos que le duraron prácticamente toda su vida. E são sofrimentos que duraram praticamente toda a vida dele. Nos dice Jesús que tuvo que sufrir una muerte por cada criatura. Nos disse Jesus que ele teve que sofrer uma morte por cada criatura. Tuvo que sufrir flagelos, espinas, por cada pecado que la criatura hace. Teve que sofrer flagelos, espinhos por cada que cada criatura fez.
faz. Así es. Entonces, esta parte es la que Jesús dedica para rehacer al hombre, Então, essa é a parte que Jesus dedica para refazer o homem, para darle al Padre la gloria y el amor que toda la familia humana no le ha dado. para dar ao Pai a glória e o louvor que toda a família humana não o ha dado. Y le dice que en eso empleó 30 años, o sea, su vida oculta. Como, doutor? Que en este trabajo se llevó 30 años, o sea, en toda su vida oculta fueron 30 años de estar haciendo esto. Ou seja, esse trabalho levou 30 anos, sua vida oculta, para fazer isso. ¿Sí? Y cada acto de él E cada ato dele rehacía los actos de las criaturas. Los refazia latidos, sí, os atos das criaturas. los latidos, los pasos, los pensamientos, las obras, etc. Os batimentos, os passos, as obras, os pensamentos, etc. Ahora, para este sacerdote, Agora, para esse sacerdote, como él está dedicado a las almas y conoce el interior de las almas, como ele está dedicado às almas e conhece o interior das almas, por eso es que ahora lo elige como víctima de su vida oculta, de su vida interior. por isso que agora o escolhe como vítima de sua vida oculta, de sua vida interior. Y le dice que quiere que todo el interior del sacerdote esté unido con él, con Jesús. E ele quer que todo o interior do sacerdote esteja unido com Jesus Y ofrecido a él. e oferecido a ele. Y entonces estaría dando la satisfacción por todo el interior de todas las criaturas. Então estaria dando a satisfação em todo o interior de todas as criaturas. ¿Mm? Bueno, entonces esto es lo que el sacerdote tiene que hacer. Então é isso que o sacerdote tem que fazer. Ahora, vamos a continuar con la lectura, por favor. Vamos continuar com a leitura, por favor? Vamos. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma grande graça, aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim mais que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida, e devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda a mancha, dando-lhe um novo batismo, e reafirmá-la na graça para poder admiti-la a viver comigo. Está sem som, Ana. Sí, que siga. Continue, Ana. Você só seu som desligou. Voltou? Isso. Voltou. Vocês escutaram alguma parte que eu li? Ou... Sim. Só o finalzinho que não. Tá. A Assim, Luciana perguntou qual página está sendo lida. 13. 13, Luciana. Assim que de agora em diante tudo o que ele faça não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Depois Bueno, disso, continúa Jesús diciéndole que es que el estado de víctima es como un nuevo bautismo. Continua Jesus dizendo que o estado de vítima é um novo batismo. Pero un bautismo en donde lo hace que la criatura resurja en la vida de Jesús. Mas é um batismo que ele faz para que a criatura ressurja na vida de Jesus. Para que pueda estar viviendo con él y de él. Para que possa estar vivendo com ele e dele. Y por lo tanto, en este segundo bautismo, tiene que quitarle todas las manchas. E, portanto, nesse segundo batismo, tem que tirar todas as manchas. Ahora,
No lo dice en esta lectura, pero Agora, ele não disse nessa leitura, mas él dice que el bautismo, el sacramental, pues, nos quita la culpa original, el pecado original, ele disse que o batismo nos tira o pecado original, pero nos deja la concupiscencia. mas nos deixa a concupiscência. Ahora, el bautismo de víctima Agora, o batismo de vítima no solo, o sea, quita esta parte de la concupiscencia, la abate tira toda essa parte da concupiscência. y entonces la criatura queda en un estado tal que puede unirse a la vida de Jesús. Então, a criatura fica num estado tal que ela pode se unir à vida de Jesus. Ahora, tenemos que recordar que del alma que vive en la divina voluntad Temos que lembrar que a alma que vive na divina vontade se convierte en alma víctima, se converte em alma vítima, porque está participando del victimado de Jesús, porque está participando del da vítima, victimado de Jesús. do vitimado de Jesus. Por lo tanto, esta parte, la criatura tiene que sacrificar su voluntad. O sea, sería como un clavo por cada acto que la criatura hace en esta voluntad divina. Portanto, a criatura tem que sacrificar a sua vontade. É como um espinho, um clavo, Como un clavo. O sea, la criatura queda crucificada no con 3 clavos, ou seja, a criatura fica crucificada não com 3 espinhos, sino con un 3 clavo cravos, por cada acto. mas um espinho por cada ato. Y esto es exactamente lo que Jesús padecía en su interior. Cravo, desculpa. E é isso que Jesus padecia em seu interior. Solo corrigindo, porque disse espinho, pero es cravo. Gracias. Sí. Espino es espina, ¿no? Sí, verdade, doutor. Muy Me bien, confundí. con que alterando las palabras de Jesús. Sí, no puedo. Jamás. Bueno, esto es exactamente lo que Jesús quiere de nosotros. Bom, isso é exatamente o que Jesus quer de nós. Que nos volvamos almas víctimas, pero en el interior, no en el exterior. Que nos voltemos almas vítimas, não no exterior, mas no interior. Por eso que nos volvamos almas víctimas con los sufrimientos del interior. Por isso que nos sejamos almas vítimas com os sofrimentos do interior. Y porque el alma víctima que ha habido hasta ahora participa de los estigmas, les son infringidos los estigmas, o sea, los sufrimientos exteriores. Porque a alma vítima que existe até agora são infligidos os sofrimentos Los sufrimientos exteriores. Exteriores que existiram até agora. Y esos son los estigmas. E esses são os estigmas. Que pueden ser los clavos en las manos, en los pies. Que podem ser os cravos nas mãos, nos pés. La corona de espinas. A coroa de espinhos. Los flagelos. Os flagelos. Los golpes, en fin, todo lo que él tuvo que sufrir en su humanidad por fuera. Os golpes, ou seja, tudo que ele teve que sofrer na sua humanidade por fora. Eso es lo que el alma víctima generalmente padece, acompaña a Jesús en esos sufrimientos. Isso é geralmente o que a alma vítima padece, que acompanha Jesus em seus sofrimentos. Pero nadie lo había acompañado en los sufrimientos interiores. Mas ninguém o havia acompanhado nos sofrimentos interiores. Es más, ni siquiera se conocían
esos sufrimientos que él tenía en su interior. Mas nem sequer conheciam esses sofrimentos que ele tinha no seu interior. Ahora, esto es lo que él desea con las almas que van a vivir en la divina voluntad, para tener esa compañía y que el alma le dé el amor y la reparación adecuada para que él pueda estar más reparado. Agora é isso que ele deseja das almas que vão ver na divina vontade, para que possam fazer companhia, para que él quede más reparado para que ele seja mais reparado y que se le dé el amor y la gloria que él merece. para que deem a glória e o amor que ele merece. A veces pensamos que la reparación debería de ser para el Padre Celestial. Às vezes pensamos que a reparação deveria ser para o Pai Celestial. ¿Sí? Y no nada más para Jesús. E não para Jesus. No únicamente para Jesús. Não unicamente para Jesus. Pero debemos recordar que Jesús repara al Padre a nombre de todos nosotros. Mas devemos lembrar que Jesus repara ao Pai em nome de todos nós. Y Él lo repara por medio de sus sufrimientos. E Ele repara por meio dos seus sofrimentos. Por eso es que ahora al que hay que reparar, al que hay que acompañar, al que hay que compadecer. Por isso que agora temos que reparar, temos que comparecer. A Él, a Jesús. A Ele, a Jesus. Y luego, junto con Él, E logo, junto com Ele, reparar con las mismas reparaciones de Él al Padre. reparar com as mesmas reparações dele ao Pai. Pero entonces nuestro primer objetivo es Jesús. Então, o nosso primeiro objetivo é Jesus. A ver, vamos a seguir leyendo. Vamos seguir lendo? Sim. Depois disto, parecia que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse: Que vês, ó Jesus? Não estamos sozinhos? E ele: Não, há outras pessoas. Eu as atraio em torno de você para tê-las mais estreitas comigo. E eu: Você as ama muito? E ele: Sim, mas gostaria mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas, de outra maneira anulam o estado de vítima. Então bueno, ¿qué es lo que nos dice? Luisa ve que hay otras personas ahí con ellos. Luísa vê que há outras pessoas aí com eles. ¿Sí? Pero Jesús le dice que le da a entender que esas personas están siguiendo los pasos de Luisa. Mas Jesus dá a entender que essas pessoas estão seguindo os passos de Luísa. Pero que las quiere más desenvueltas. Mas que quer elas mais desenvoltas. Pero sobre todo más confiadas y audaces. Mas sobretudo mais confiantes e audazes. Confiadas y audaces. Confiadas. Uhum. Confiadas en que todo lo que van a padecer, a sufrir, es para bien de su propia alma, pero sobre todo para gloria de Jesús. E tudo que vão padecer e sofrer é para a sua própria alma, mas não é para a sua própria alma, mas para a glória de Jesus. Para gloria y para restituirle el amor que todos le debemos a Jesús. Para restituir todo o amor que nós devemos a Jesus. Y para hacer esto, se necesita que no tengan ningún pensamiento de propio, ningún pensamiento hacia ellas.
Para isso é necessário que elas não tenham nenhum pensamento próprio, nenhum pensamento delas, ¿sí? para Es elas. que el alma víctima en este sentido ya no es dueña de su vida, A alma vítima, nesse sentido, já não é dona de sua vida. ¿sí? Porque si hacen esto, entonces anulan el estado de víctima. Porque se ela faz isso, então ela anula o seu estado de vítima. Lo mismo, exactamente lo mismo, es para el alma que quiere vivir en la divina voluntad. O mesmo exatamente é para a alma que quer viver na divina vontade. No debemos ser más dueños de nosotros mismos, Não devemos mais ser donos de nós mesmos, sino darle toda esa potestad a Jesús, a la divina voluntad. mas dar toda essa potestade a Jesus, a divina vontade. ¿Mm? Y bueno, pues este es la petición que Jesús nos hace y que nos ha hecho desde el principio de los libros del libro del cielo, Esse é o pedido que Jesus nos faz e que nos tem feito desde o princípio do livro do céu, donde le dice a Luisa del desapego, del abandono, onde ele disse para Luísa do desapego, do abandono, que no es otra cosa más que esto mismo que le está diciendo a Luisa de esas almas que están cerca de ellos. que não é outra coisa senão é isso mesmo que ele está dizendo acerca dessas almas próximas a ele. Seguimos leyendo. Vamos seguir lendo? Sim. Então eu, tendo um pouco de tosse, disse-lhe: Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Em breve, faz-me ir, leva-me contigo. E Jesus, não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morreres de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Ah, não saias da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso, antes o paraíso do meu querer. Pois quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Creo que se entiende perfecto, ¿no? Uhum. Esto de tuberculosis, o sea, la palabra tisis, bueno, indica de tuberculosis, sí, pero también indica de males pulmonares. Isso da tuberculose é ISIS? É ISIS, doutor? Tisis, Sim, indica também a tuberculose, mas também males da onde? De onde? pulmonares. Pulmonares. Uhum. Y tan es así que Luisa muere, pero muere de una pulmonía. E assim que Luísa morre de uma pneumonia. ¿Mm? Entonces, aparte de eso, simplemente le dice que no tenga esa prisa por morir, Qual porque parte disso? Jesus disse para que ela não tenha essa pressa para morrer. porque por cuanto más tiempo quede en la tierra Porque por mais tempo que ela fique aqui na Terra, sufriendo, sofrendo, tantos paraísos de más le dará en el cielo. tantos paraísos mais ele vai dar para ela no céu. Bueno, todo esto que hemos escuchado para el sacerdote y para Luisa es para todas las almas que deseen llegar a vivir en la divina voluntad. Tudo isso que escutamos que foi dito para esse sacerdote, para Luísa, é também para todas as almas que querem viver na divina vontade. ¿Están preparados? Estão preparados? Levanten la mano quienes digan sí. Maria levantou. Maria, Renata, Clara. Muy bien. Sim. Vamos a la siguiente lectura porque tiene mucha relación con la anterior. Vamos para a seguinte leitura porque tem muita relação com a anterior. Ok. Capítulo 11, 13 de março de 1912, página 14. Efeitos do estado da vítima.
Jesus continua falando sobre o estado de vítima e me disse: minha filha, o batismo do nascimento é de água, por isso tem virtude de purificar, mas não de tirar as tendências, as paixões. Em troca, o batismo de vítima é batismo de fogo, por isso tem virtude não só de purificar, mas de consumir qualquer paixão e tendência má. Aliás, Esto es lo que comentábamos hace un momento. Isso é o que nós comentamos há pouco tempo. O sea, el bautismo sacramental, el bautismo de agua, Ou seja, o batismo sacramental, o batismo de água, nos purifica, o sea, nos quita la mancha original. nos purifica, ou seja, nos tira a mancha original. Pero decíamos hace un momento que no quita la concupiscencia. Pero dizemos há pouco tempo que não nos tira a concupiscência. O sea, que son las tendencias, las pasiones, ¿sí? Ou seja, que são as tendências, as paixões. Uhum. Pero el bautismo de víctima tiene la virtud no solo de purificar. Mas o batismo de vítima tem La qual foi a palavra? no solo A de virtude de não somente purificar, sino de quitar cualquier tipo de tendencia, de pasión, o sea, anula la concupiscencia. de tirar qualquer tipo de tendência, de paixão, ou seja, anula a concupiscência. Que la concupiscencia es la tendencia al mal. E a concupiscência é uma tendência ao mal. Seguimos leyendo. Vamos seguir lendo. aliás, eu mesmo a batismo em parte. O meu pensamento batiza o pensamento da alma, o bater do seu coração com o meu bater, o meu pulsar, o meu desejo pelo seu desejo e assim por diante. Este batismo se desenvolve entre eu e a alma, à medida que ela se dá a mim e não volta a tomar o que me deu. Eis porque, minha filha, não adverte más tendências nem outras coisas. Isso te acontece pelo estado de vítima. E te digo para teu consolo. Por isso, diz ao Padre G que esteja bem atento, que esta é a missão das missões e o apostolado dos apostolados. Diz-lhe que sempre comigo quero e todo atento a mim. Bueno, dice, o sea, lo que nos está diciendo es que es el mismo Jesús el que va bautizando parte por parte. Ou seja, o que está dizendo aqui é o mesmo Jesus vai batizando parte por parte. O sea, bautiza en el sentido de purifica y de quita las tendencias pecaminosas. Ou seja, batiza no sentido que purifica, que tira as tendências pecaminosas. De todo nuestro ser. De todo o nosso ser. De nuestros latidos, de nuestros respiros, de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, palabras, etc. Dos nossos batimentos, do nosso respiro, dos nossos passos, dos nossos pensamentos, etc. Muy bien. No sé si hablé todo. Bueno. Y entonces él va bautizando en este sentido con sus actos, los actos de nosotros. Ou seja, ele vai batizando com seus atos, os atos nossos. O sea, un pensamiento de Jesús purifica un pensamiento de la criatura. Ou seja, um pensamento de Jesus purifica um pensamento da criatura. Un latido de Jesús, del corazón de Jesús, purifica el latido de la criatura. Um batimento do coração de Jesus purifica um batimento do coração da criatura. Un deseo, un paso, una palabra, en fin, cualquier acto que él haga, purifica los mismos actos de las criaturas. Um desejo, um passo, uma palavra, purifica todos os atos de las criaturas. Das criaturas. Uhum.
Por lo tanto, este bautismo no requiere de un ministro exterior, sino Portanto, esse batismo não requer um ministro exterior. todo es entre el alma y Jesús. Tudo é entre a alma e Jesus. Pero esto se da en la medida que la criatura se entrega a Él. Mas isso se dá na medida que a criatura se entrega a Ele. Y que está decidida a vivir siempre de su voluntad y no volver a tomar la suya. E está decidida a viver da vontade dele e não voltar a viver na sua. Y ahora le dice a Luisa que bueno, o sea que esta es la razón por la que ella no advierte malas tendencias. E agora ele disse para Jesus Jesus disse que essa é a razão que ele não admite, No advierte malas tendencias. não adverte más tendências. O sea, la concupiscencia. Ou seja, a concupiscência. Bueno, sí. Terminamos de leer, por favor. Terminamos de ler? Sim. Continuamos então no capítulo 12. Capítulo 12, 15 de março de 1912. Quem faz a vontade de Deus opera ao divino. A divina vontade é a santidade das santidades. Continuando em meu estado habitual, eu sentia um grande desejo de fazer a vontade santíssima de Jesus bendito. E ele, ao vir, me disse: minha filha, minha vontade é a santidade das santidades. Assim que a alma que faz minha vontade, porquanto fosse pequena, ignorante, ignorada, deixa atrás a todos os demais santos, apesar dos portentos, das conversões estrepitosas, dos milagres que tenham feito. E mais, confrontando-os, as almas que fazem minha vontade são rainhas, e todas as demais estão como a seu serviço. A ver, vamos a analizar esto. O sea, el alma que vive en la divina voluntad, no importa que sea, a qué se dedique, qué tan culta o no sea. Ou seja, vamos analisar isso. A alma que vive na divina vontade, não importa quem ela seja, ao que ela se dedica, o que ela faz. Por eso Jesús dice que no importa que sea pequeña, ignorante, ignorada. Ou seja, Jesus diz que não importa que ela seja pequena, ignorante ou ignorada. ¿Sí? Que esa alma deja atrás a todos los demás santos. Que essa alma deixa atrás todos os demais santos. No importa lo que hayan hecho, los milagros, las conversiones, en fin, eso no importa. E não importa o que eles tenham feito, ou seja, os milagres, as conversões, ou seja, não importa. Porque todo eso es llevado a cabo por una gracia, por un don que Dios les da. Porque isso é realizado através de uma graça, de um dom que Deus dá a essas almas. Y el alma que vive en la divina voluntad no se trata de dones que le han dado. A alma que vive na divina vontade não se trata de dons que tenham lhe dado. Que le han dado, sino se trata de tener al dador, al mismo dador en ella. Se não se trata de ter o mesmo? Al mismo donador. Doador. En ella. Nela. Por lo tanto, ahora todo lo que los santos han hecho. Portanto, agora todo o que os santos fizeram ha salido del alma que vive en la divina voluntad. Sai da alma que vive na divina vontade. Por eso es que todas las demás santidades que no sean esto, en definitiva, quedan muy por detrás del alma que vive en la divina voluntad. Portanto, as santidades que não estão nisso ficam muito
atrás das almas que vivem na divina vontade. Bruna deseja entender melhor sobre os santos, isso todo de los santos de la divina voluntad estão por arriba de los santos que vivieron en la voluntad humana. Le voy a poner un ejemplo. Ele vai colocar um exemplo. ¿Qué santidad será mayor? ¿La de Com nuestra, certeza. la de nuestra Qual Madre Santísima o la de algún santo que haya vivido en este tiempo? Qual santidade será maior, de Nossa Mãe Santíssima ou de um santo que tenha vivido no nosso tempo? Creo que no hay la menor duda de que la santidad mayor es de la Virgen. Acreditamos que não há a menor dúvida que a santidade maior é da Virgem Maria. Ahora, debemos preguntarnos el por qué. E agora devemos nos perguntar por quê? Casi siempre pensamos que es porque la Virgen es inmaculada, porque la Virgen es la Madre de Jesús, Sempre pensamos que é porque a Virgem é imaculada, porque ela é a mãe de Jesus, porque fue dotada de infinitas gracias. porque ela foi dotada de infinitas graças. En fin, esto es lo que hemos tenido como idea del por qué la Virgen es lo que es. Enfim, isso é o que nós temos por ideia, que a Virgem é quem ela é. Pero todo eso es consecuencia del haber vivido siempre unida a la divina voluntad. Mas tudo isso é consequência dela ter vivido sempre unida na divina vontade. Y eso es lo que hizo que ella fuera inmaculada. Eso fue lo que le dio las cualidades o los medios necesarios para que el Verbo se encarnara en ella. E essa foi a Uy, ya se te olvidó. Solo Por eso, todo esto es el vivir en la divina voluntad, es por lo que ella obtuvo todo lo demás. ela viver na divina vontade é o que fez ela obter tudo demais. Ela ser imaculada, todas suas qualidades. María no hizo ningún milagro durante su vida. Maria não fez nenhum milagre durante toda a sua vida. María no hizo nada grande, nada que se viera, nada extraordinario. Maria não fez nada grande, nada que se veja, nada de extraordinário. Por lo tanto, podríamos pensar que los santos han hecho más que ella, o los Portanto, apóstoles. podemos pensar que os santos tenham feito mais que ela, por exemplo, os apóstolos, Por las curaciones, por las conversiones, por todo lo que ellos hacían o hacen todavía en la actualidad. pelas conversões, por tudo que eles fizeram e fazem até hoje na atualidade. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa? La causa es haber vivido en la divina voluntad que le confiere la vida divina. Então, podemos perguntar qual é a causa. A causa é que dela ter vivido na divina vontade Y le confiere la vida divina. e confere a ela isso, a vida divina. Que eso es infinitamente superior a la santidad, pero vivida desde la voluntad humana. Isso é infinitamente superior à santidade vivida na santidade humana. Ahora, la criatura que vive en la divina voluntad Agora, a criatura que vive na divina vontade adquiere también la vida divina. adquire também a vida divina. Por lo tanto, todos los actos de esa criatura se vuelven actos divinos. Portanto, todos os atos dessa criatura se voltam como atos divinos, con los mismos efectos y todo lo que los actos de Jesús lograron. com os mesmos efeitos que os atos de Jesus agiram, realizaram. Por lo tanto, el simple parpadeo, Portanto, o simples piscar os olhos, el comer, o comer, el dormir,
dormir, el caminar, caminhar, el latido de nuestro corazón, os batimentos do nosso coração, todos son actos divinos, todos são atos divinos, con los efectos y con todo lo que los actos divinos producen en com toda os, la familia humana. com os efeitos que todos os atos humanos produzem em toda a família humana. Incluso los milagros que los santos han hecho Incluindo os milagres que os santos tenham feito, con la santidad que han logrado, com a santidade que conseguiram, todo esto ha salido de la divina voluntad. tudo isso saiu da divina vontade. Así que el alma que llega a vivir en la divina voluntad y que Assim, ella es, perdón, assim a sí, alma que chega a viver, no, perdão-me, que então el a alma que alma, chega a viver na divina vontade, sí, y que esta divina voluntad se convierte en vida de ella, e que essa divina vontade se converte em vida dela. ahora todo lo de los santos sale de la criatura que vive en la divina voluntad. Agora, tudo isso do santo sai da criatura que vive na divina vontade. Ahora yo pregunto, ¿realmente creemos que la santidad de la Virgen es superior a la santidad de San Francisco, de Padre Pío, de Santa Teresa o no? Agora ele pergunta se acreditamos que a santidade de Maria Santíssima é superior à de São Francisco, Padre Pio, de Santa Teresa ou não. Com certeza. Verdade. Sim. A ver, Outra pessoa gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Pode ligar a câmera e o som, por favor. Com relação à santidade da Luísa, a gente sabe que a santidade dela está abaixo da de Nossa Senhora, não é isso? Com relação à santidade de Luísa, sabemos que está abaixo da santidade de Maria. Então, o fato da santidade dela, né, ser esse grau, se deve pelo fato dela ter vivido na divina vontade ou dela ser cabeça de missão. Então, essa santidade se deve, que ela já chegou a esse grado, se deve por ela ser cabeça da missão. Ou a santidade divina que ela viveu. Ou a santidade divina que ela viveu. bueno, tanto la santidad de María como la santidad de Luisa se deben a la vida de la divina voluntad en ellas. Tanto a santidade de Maria quanto de Luísa se devem à santidade da divina vontade nelas. Pero existe una gran diferencia. Mas existe uma grande diferença. María, desde el primer instante de su vida, nunca dio vida a su propia voluntad. Maria, desde o primeiro momento da sua vida, nunca deu vida à sua vontade. Luisa nace en pecado original, vive unos años, o sea, con su voluntad buena, acercada a Dios, pero a final de cuentas, voluntad humana. Luísa nasce no pecado original e vive boa parte da sua vida como uma pessoa boa, mas com seus pecados. ¿Sí? Na santidade humana. É uma santidade humana. Ella necesita de los sacramentos. Ela precisa dos sacramentos. Ahora, con esto, esa parte de María de haber vivido toda su vida, le concede el hecho de no haber sido nunca manchada por la culpa original, o sea, ser inmaculada. Agora, por Maria ter vivido na divina vontade, ele concede o fato dela nunca ter recebido a mancha original, sempre ter vivido imaculada. Luisa no. Luísa não. María tiene, aparte de una misión, de ser cabeza de misión,
O sea, prácticamente en la redención, A Luísa tem a parte de ser cabeça de missão, tem a redenção. o Que Luísa sea, quem? La redenção. María tiene la misión de la redención. Ou seja, Maria tem a missão da redenção. Y María, o sea, es ahora la merecedora de ser la madre de Jesús. E Maria é a merecedora de ser a mãe de Jesus. Todo esto nadie lo podrá tener. Tudo isso ninguém poderá ter. No importa la clase de vida que se lleve, no importa el vivir o no vivir en la divina voluntad. Não importa a classe de vida que viva, de viver ou não viver na divina vontade. La santidad de María, la plenitud de vida en la divina voluntad de María, nadie la podrá alcanzar. A santidade de Maria, a plenitude da vida de Maria de viver na divina vontade, ninguém poderá alcançar. Ahora Agora, Luísa, ella llega a vivir en la divina voluntad, sí, ela chega a viver na divina vontade? Sim. pero la plenitud de vida de ella es menor que la plenitud de vida de María. Mas a plenitude de vida dela é menor que a plenitude de vida de Maria. Luisa también es cabeza de misión. Luísa também é cabeça de missão. Luisa tiene la misión de instaurar en ella el reino de Dios en la tierra. Luísa tem a missão de instaurar o reino de Deus na terra. En las criaturas salidas de pecado original. Nas criaturas saídas do pecado original. Pero María, junto con Jesús, son los que instauran, los que fundan ese reino a nivel universal. Mas Maria, com Jesus, são os que fundam esse reino a nível universal. Y eso lo hacen a través de su vida y de los sufrimientos que tienen que pasar. Isso fazem através da sua vida e dos sofrimentos que eles têm que passar. Por lo tanto, el reino de la divina voluntad, María es la reina de ese reino. Portanto, o reino da divina vontade, Maria é a rainha desse reino. Luisa no es reina del reino. Luisa forma parte del séquito de María. Luísa não é a rainha do reino, ela faz parte del séquito, bueno, es como seguidora, como hija de María. Como uma seguidora, como uma filha de Maria. Así que la santidad de Luisa es enorme. Assim que a santidade da Luísa é enorme. Nadie la podrá alcanzar por ser cabeza de misión. Ninguém poderá alcançar a santidade da Luísa por ela ser cabeça de missão. Pero es inferior a la santidad de nuestra Madre Santísima. Mas é inferior à santidade da nossa Mãe Santíssima. O Pablo colocou aqui que é comitiva. A Luísa faz parte da comitiva de Maria. Uhum. Graças, Pablo. Sim. ¿Quedaría claro? Fica claro? Está claro para vocês? O que o doutor falou? Sim. Estão punhando. E comparando a santidade da Luísa com a do Adão. Em comparação. Ele também viveu na divina vontade, né? E também foi cabeça de missão. Quem? O Adão? O Adão. A Clarice deseja saber em comparação com a santidade de Adão, porque ela disse que ele também foi cabeça de missão. Em comparação com Luísa? Isso. Con Luísa. Y nada más que Adán era cabeza de misión, Adán vivía en la divina voluntad, pero lo perdió por la desobediencia. Sim, Adão era cabeça de missão, vivia na divina vontade, mas perdeu tudo isso por desobediência.
Entonces, Adán nunca pudo completar vida divina en él. Então Adão nunca pôde completar vida divina nele. Sin embargo, por medio de los actos que hizo mientras vivió en la divina voluntad, Entretanto, através dos atos que ele viveu na divina vontade, generó vidas divinas en cada acto de él. gerou vidas divinas em cada ato dele. Vidas divinas que le pertenecen y que Dios las tiene con él, esperando la llegada de Adán a la patria celestial para dárselas. Vidas divinas que pertencem a Adão, que estava esperando a chegada dele no paraíso para dar a ele. Y esto lo lleva a una santidad muchísimo más alta que cualquier santo humano. E isso nos leva a uma santidade muitíssimo mais santa do que qualquer santo humano. Luisa le pregunta a Jesús que qué santidad tendrá Adán. Luísa pergunta a Jesus que santidade vai ter Adão. Y Jesús le dice que es el santo más santo que existe. E Jesus disse que Adão é o santo mais santo que existe. ¿Sí? En el tiempo de Luisa. O sea, tempo de Luisa. hasta el tiempo de Luisa. Ou seja, até o tempo de Luísa. Ele era o santo mais santo. Porque es el único que tiene actos en la unidad de su voluntad. Porque é o único que tem atos unidos à sua vontade, à vontade de Jesus. O sea, actos divinos que son vidas divinas que le pertenecen a Adán. Ou seja, atos divinos que são vidas divinas que pertencem a Adão. Que ningún santo de voluntad humana pudo haber tenido. Que nenhum santo de vontade humana pode ter tido. Así que la santidad de Adán es muy grande hasta el momento de Luisa. Assim que a santidade de Adão é muito grande até o tempo da Luísa. Porque Luisa alcanza la vida divina. Porque Luísa alcança a vida divina. Por haber vivido siempre en el momento que ella dice sí, nunca vuelve a salirse y logra tener esa vida completa hasta el momento de su muerte. Porque desde o momento que a Luísa disse o seu sim para viver na divina vontade, ela nunca voltou a viver na santidade humana. Entonces, de esto debemos sacar en conclusión Disso devemos tirar a conclusão que existen dos maneras, dos formas de santidad divina. Que existem duas maneiras, duas formas de santidade divina. La santidad de actos divinos. A santidade de atos divinos. Y la santidad de vida divina. E a santidade de vida divina. La primera es cuando la criatura no vive verdaderamente en la divina voluntad. A primeira é quando a criatura não vive verdadeiramente na divina vontade. Sino que en ocasiones, o sea, se funde, hace algunos actos, se sale, vuelve a vivir de voluntad humana, se vuelve a introducir, en fin, es un entrar y salir, entrar y salir. Que há alguns momentos que a pessoa vive na divina vontade, depois ela sai, depois ela volta a fazer alguns atos e depois ela sai novamente. É um entrar e sair da divina vontade. Por lo tanto, nunca logró hacer vida. Portanto, ela nunca conseguiu fazer vida. Pero alguien que se anima a vivir siempre en la divina voluntad. Mas alguém que se anima a viver sempre na divina vontade. O sea, que decide estar en este punto de renuncia a lo suyo para adquirir lo de Dios. Ao que decide a renúncia do que é seu para viver do que é de Deus. Ella logra hacer vida divina. Ela consegue fazer vida divina. No solamente actos. Não somente atos. Entonces,
Adán tiene una santidad muy alta en el cielo por haber tenido actos en la divina voluntad. Então Adão tem uma santidade muito grande no céu por ele ter feito atos na divina vontade. Pero nunca logró hacer vida. Del momento que se sale hasta el final de su vida, no pudo regresar a vivir en la divina voluntad. Mas ele nunca chegou a fazer ato, porque desde o momento que ele saiu, ele nunca mais voltou a viver na divina vontade. Fazer vida e não fazer Desculpa, ato. isso. Obrigada, Karina. Ele nunca voltou a fazer vida, porque desde o momento que ele saiu, ele nunca mais voltou a viver na divina vontade. Así que, o sea, en una escala de santidad, primero está Jesús, que es la misma divina voluntad, Numa escala de santidade, primeiro está Jesus, que es la misma divina voluntad. que é a mesma divina vontade. Luego nuestra Madre Santísima, Logo, nossa Mãe Santíssima, que hizo vida total, completa en la divina voluntad. fez vida total, completa na divina vontade. Luego Luisa, Logo, Luísa, que después de haber salido del pecado original, vive hasta el momento de su muerte en la divina voluntad. que após ter saído do pecado original, vive até o fim da sua vida na divina vontade. En la divina voluntad. Tanto María como Luisa son cabeza de misión. Tanto Maria quanto Luísa são cabeça de missão. O sea, María con su fiat mihi Ou seja, Maria com seu fiat mihi y Luisa con su fiat voluntas tua. e Luísa com seu fiat voluntas tua. ¿Sí? Y al último, después de ellas, vendrá cualquiera de nosotros E depois delas virá qualquer um de nós que puedan llegar a ser vida divina. que possam chegar a fazer vida divina. O sea, entrar a la divina voluntad y no volverse a salir. Ou seja, entrar na divina vontade e não voltar a sair. Bruna quer saber como é esta renúncia de nuestra voluntad. O sea, tiene deseo de hacer eso, pero como es? ¿Es eso, Bruna? É isso, Bruna? Isso mesmo. Isso. Um exemplo rápido. Um exemplo. Já quer um exemplo rápido. Un ejemplo. Ahora sí me la puso difícil. Agora você colocou uma coisa difícil. Miren, Jesús nos pide el total abandono y la total renuncia a todo lo nuestro. Jesus nos pede o total abandono e a total renúncia a tudo que é nosso. Ahora, ¿qué es lo nuestro? Agora, o que é o nosso? Lo nuestro son nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros actos, nuestro temperamento, essa forma de reaccionar. O nosso é nossos desejos, o que queremos, Anhelos, nossos anelos, anhelos. Anelos são... Bueno, deseos. Desejos, sim, como desejos. Nuestra manera de reaccionar. Nossa maneira de reagir. O sea, nuestro temperamento. Ou seja, o nosso temperamento. Bueno, todo esto es con lo que nosotros llevamos a cabo nuestras acciones. Tudo isso é como nós realizamos as nossas ações. Todo lo que hacemos lleva una finalidad. Tudo que fazemos tem uma finalidade. Lleva una finalidad. Y esa finalidad siempre es personal. E essa finalidade sempre é pessoal. Y difícilmente la podemos enmarcar en Dios. E dificilmente podemos enmarcarlo en Dios. Embarcá-lo em Deus. Ahora, vivir en la divina voluntad quiere decir la renuncia a todos nuestros atributos.
Agora, viver na divina vontade quer dizer a renúncia a todos os nossos atributos atributos que fueron dados por Dios. que foram dados por Deus. Y algo más. E há algo mais. Dios creó en nosotros las miserias. Deus criou em nós as misérias. Por lo tanto, y las creó para que pudiéramos ejercitar las virtudes. E as criou para que pudéssemos exercitar as virtudes. O sea, las virtudes se forman a partir del vencimiento de nuestras miserias. As virtudes se formam através do vencimento, de vencermos as nossas misérias. Entonces, a todo esto es a lo que debemos renunciar, lo debemos dejar totalmente. Então, isso é tudo que nós devemos deixar, que nós devemos renunciar totalmente. Y en ese momento, la divina voluntad pondrá en nosotros todos los atributos que ella tiene. E nesse momento, a divina vontade vai colocar em nós todos os atributos que ela tem. O sea, todos los atributos divinos. Ou seja, todos os atributos divinos. Vamos a tener el temperamento de Jesús. Vamos ter o temperamento de Jesus. Por lo tanto, todo lo que hagamos llevará la finalidad de darle gloria y amor a la divinidad, pero a nombre de toda la familia humana. Ou seja, tudo que fazemos vai chegar à finalidade de darmos honra e glória em nome de toda a família humana. Y eso se extiende, o sea, en los mismos actos de Jesús. E isso se estende nos mesmos atos de Jesus. Adquirimos no solo su temperamento, sino que adquirimos sus virtudes. Adquirimos não somente seu temperamento, mas também as suas virtudes. Cuando hemos renunciado a las nuestras. Quando temos renunciado às nossas. Si es que tenemos alguna. Se é que nós temos alguma. Hemos renunciado prácticamente a nuestras obras. Temos renunciado praticamente às nossas obras. Y adquirimos las obras de Dios. E adquirimos as obras de Deus. O sea, vivir en la divina voluntad es tener lo mismo que Dios tiene. Ou seja, viver na divina vontade é ter o mesmo que Deus tem. Y en cada acto que se haga, en cada instante, estar generando esos actos, pero actos divinos. E em cada ato que se faça, estar gerando esses atos divinos. ¿Se entiende? E vocês entendem? Com certeza. Muito obrigada pela resposta. De nada, Bruna. Renata? Sim. Boa noite. Boa noite. Nós estamos no período da quaresma e nós somos criados a sempre fazer jejuns, principalmente na quarta e na sexta-feira. E na Divina Vontade pede para não se fazer jejum, porque remete à santidade humana. Só que, tipo assim, eu, Renata, fico ainda insegura com relação ao não fazer jejum. Principalmente na sexta-feira, que recorda a paixão de Jesus. Mesmo eu fazendo as 24 horas, eu fazendo com minha família, ainda é difícil não ter que fazer jejum. Como o senhor explica isso para nós, doutor? Renata, se eu errar alguma coisa, você me fala. Por favor, me corrija. Renata diz que a igreja disse para hacermos ayuno en los miércoles y viernes, pero ella dice que en la divina voluntad não devemos fazer, é isso, Renata? Isso, porque remete à santidade humana. Porque é uma coisa da santidade humana, pero para ella é difícil isso, pensar nisso, porque en los viernes
é um dia que acordamos de la pasión de nuestro Señor Jesus Cristo. Ela quer saber se em la divina vontade hacemos ou não hacemos esse ayuno e por quê. Bueno, vamos a delimitar ciertas acciones. Vamos delimitar certas ações. Todos los sacrificios, ayunos, mortificaciones, en fin, todo lo que la criatura puede hacer como una muestra de sacrificio para hacia Dios, Todos os sacrifícios, jejuns que a criatura pode fazer para Deus, los ayunos, os incluidos jejuns, los ayunos, uhum, todo lleva incluídos os jejuns. la intención de purificar y de fortalecer nuestra voluntad. Tudo tem a intenção de purificar e fortalecer a nossa vontade. Y esto tendrá como consecuencia un crecimiento espiritual. E isso vai ter como consequência um crescimento espiritual. Ahora, en la divina voluntad, lo que tenemos es ese crecimiento, pero no por medio nuestro. Agora, na divina vontade, nós temos esse crescimento, mas não por meio nosso, Sino es infundido por Dios, por el mismo Dios. mas é infundido pelo mesmo Deus, por Deus mesmo. No se fortifica nuestra voluntad, Não fortifica a nossa vontade, sino que nuestra voluntad tiene prácticamente que anularse. a nossa vontade tem que praticamente ser anulada Y dar el campo de acción a la divina voluntad. e dar o campo de ação à divina vontade. Por lo tanto, todos los sacrificios, todos los ayunos, todo lo que se puede hacer para lograrlo, Portanto, todos os sacrifícios, todos os jejuns que podemos fazer para consegui-lo, prácticamente ya no tienen sentido, puesto que ya alcanzamos la unión con Jesús. praticamente já não tem sentido, porque já alcançamos a união com Jesus. No es una unión de estar juntos, sino es una fusión de vida. Não é uma união de estar juntos, mas é uma fusão de vida. Entonces, ¿podemos hacer ayunos? Si queremos, sí, lo podemos Então, hacer y lo podemos hacer en la divina voluntad. podemos fazer jejuns? Sim, nós podemos fazer e fazermos na divina vontade, poniendo la intención de que cada acto de este ayuno sea un acto divino. colocando como intenção que cada ato do jejum seja um ato divino. ¿Sí? Podemos hacer sacrificios también, Podemos fazer sacrifícios também, pero hay que entender que ya no llevan la finalidad que tenían antes de vivir en la divina voluntad. mas temos que entender que já não tem mais a finalidade que tem antes de vivermos na divina vontade. Porque esa finalidad ya se logró, ya no es un acercarnos a Él, sino ya es tenerlo como vida. Porque essa finalidade já conseguimos, que é uma finalidade de acercarmos dele agora, de sua vida. No. Não? La finalidad no es acercarnos a Él, A finalidade sino não que é ya se tenemos, aproximarmos dele, mas já o temos. sino que ya tenemos su vida como vida nuestra. Mas que já temos a sua vida como vida nossa. En el Evangelio se presentan los discípulos de Juan el Bautista con Jesús. No Evangelho se apresenta os discípulos de João Batista com Jesus Y le preguntan que por qué sus discípulos no ayunan y ellos sí. e eles perguntam por que seus discípulos não jejuam e eles sim. Não jejuam e eles sim. Y entonces Jesús les dice,
¿cómo pueden ayunar si tienen con ellos al esposo? Então Jesus diz: como que eles podem jejuar se eles têm com eles o esposo? Cuando el esposo les sea quitado, Quando o esposo seja tirado deles, entonces ayunarán. então eles vão jejuar. Bueno, el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Bom, quem é o esposo? O esposo é Jesus. Y si Jesús ya forma parte de nuestra vida, es una misma vida con Él, Então, se Jesus já forma parte da nossa vida, uma mesma vida com Ele, ahora eso significa que tenemos al esposo con nosotros. agora isso significa que já temos o esposo com nós. Si el esposo nos fuera quitado, Se o esposo nos fosse tirado, entonces tendríamos que, como obligación, volver a los sacrificios y al ayuno. então teríamos como obrigação voltar aos sacrifícios do jejum. Ujú. Cleonice Así que, perguntou por quê. lo que, Sim, doutor. ¿qué? Não, Cleonice perguntou por quê, para que pudiéramos. Não, por que Jesus ayunou estando em la divina voluntad? El único ayuno que Jesús lleva a cabo, que, cuanto menos que se sepa, O es, único jejum que Jesus realizou, ao menos que se saiba, es en el monte de las tentaciones, al inicio de su vida pública. é no Monte das Tentações, das Tentações. Não, no Monte De las tentaciones. das Tentações, no início da sua vida pública. Y ahí lo que está haciendo es tomarnos a todos nosotros y darnos todas las ayudas posibles para vencer las tentaciones, para vencer al demonio en nosotros. Doutor, pode descer outra vez? Claro que no. Por favor. Sí, o sea, Jesús nos toma a todos nosotros Ou seja, Jesus toma todos nós y nosotros somos los que tenemos que ayunar, pero Jesús ayuna a nombre de nosotros. e nós que temos que jejuar, mas Jesus jejuou em nome de todos nós. Por lo tanto, Jesús está pasando ahí lo que nosotros deberíamos de hacer. Portanto, Jesus está passando aí, fazendo jejum, nós deveríamos fazer para lograr esa unión nuevamente con Él. para conseguir novamente essa união com Ele. Entonces, fuera de ahí, Jesús a veces se privaba del alimento, no totalmente, pero sí de alguna manera comía muy poco. Então, Jesus se privava do alimento, mas não totalmente, mas alimentava-se um pouco. Alimentaba poco. Pouco. Pero eso Jesús, o sea, no lo hacía como un ayuno, Mas sino isso lo Jesus não hacía fazia como um jejum. siguiendo esta frase que voy a decir. O sea, debemos comer para vivir, no vivir para comer. Seguindo essa frase que ele vai dizer, devemos viver para comer e não comer para viver. No, eso es al revés. Ah, devemos Comer para vivir comer para viver y no vivir para comer. e não viver para comer. Jesús era parco en todas sus acciones. Jesus era? Era parco en todas sus acciones. Que é parco ahora. Parco, no, espérate. O sea, era moderado en todas sus acciones. Sim, Jesus era moderado em todas as ações dele. Nunca tuvo los excesos que tenemos nosotros. Nunca teve os excessos que nós temos. Por eso es que a veces en los relatos, sobre todo en los relatos de revelaciones privadas, Por isso que nos relatos, sobretudo nos relatos de revelações privadas, en ocasiones se ve a un Jesús que se alimenta muy poco
Os relatos, se vê uma revelação de Jesus que se alimenta muito pouco, pero no es por ayuno. mas não é por jejum que ele faz Y isso. si recordamos el Antiguo Testamento, E se recordamos no Antigo Testamento, creo que en Isaías, creo ele acredita que em Isaías, ele acredita Dios le dice que el ayuno que Él quiere es el ayuno de nuestra voluntad. que o jejum que ele quer é o jejum da nossa vontade. Ahora yo les pregunto, ¿qué ayuno será mayor? ¿El Agora ayuno, ele pergunta, agora ele nos pergunta qual jejum será maior? el ayuno del alimento material o el ayuno de nuestra voluntad? O jejum do alimento material ou o jejum da nossa vontade? Lógicamente es mayor el ayuno de nuestra voluntad. Logicamente é maior o jejum da nossa vontade. Ese es el ayuno que Jesús nos pide. Esse é o jejum que Jesus nos pede. Ahora, esto no estaría peleado con el ayuno material. Ora, isso não estaria brigando, peleando? Peleado Sim, com o en o contra. jejum material. Não está em contra. ¿Se puede hacer? Si quieren, sí. Pode se fazer, se quiser, pode fazer. Sobre todo para seguir lo que la iglesia nos manda. Sobretudo para seguir o que a igreja nos manda. O sea, nosotros pertenecemos a una iglesia, Ou seja, nós pertencemos a uma igreja. por lo tanto, las reglas de esta iglesia tenemos que seguirlas. Portanto, as regras dessa igreja nós temos que segui-las. La iglesia me pide ayuno, A igreja me pede jejum? ayuno, pero ayuno en la divina voluntad. Jejum, mas jejum na divina vontade. Así que no tenemos ningún problema con esto. No es más que entender que la vida, que la divina voluntad es superior en todos sentidos a la voluntad humana. Assim, não temos nenhum problema com isso. É entender que a divina vontade é superior a tudo isso, que a vontade humana. Viu, quer dizer? Bueno, no sé si esto contesta su duda. Ele não sabe se isso responde a sua dúvida, Renata. Sim, muitíssimo obrigada. Respondeu sim. Entendi perfeitamente. Obrigada. Entendeu perfeitamente. Bueno, Vamos continuar com a leitura, Ana? ¿sí? Vamos. A alma que faz minha vontade parece que não faz nada, mas faz tudo, porque estando em minha vontade, elas obram ao divino, ocultamente e em modo surpreendente. A ver, Assim, vamos a esperar un momento. Parece que no hacen nada. Parece que no se sacrifican. Parece que no ayunan. Parece que no rezan. ¿Sí? Pero eso es parece. Parece que não se sacrificam, que não jejum, que não fazem nada, mas parece. ¿Sí? Porque están obrando en la divina voluntad y están obrando a lo divino. Mas estão agindo na divina vontade, estão agindo no divino. Por lo tanto, están haciendo todo al mismo tiempo. Portanto, estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Así que el alma que vive en la divina voluntad hace todo, hace lo que hace Dios, hace lo que todas las criaturas deberían de hacer, le da a Dios todo lo que todas deberían darle. Assim, a alma que vive na divina vontade faz tudo que faz Deus. Dão a ele tudo que as criaturas deveriam dar a ele. Y le da a todas las criaturas todos los dones, las gracias, el amor que Dios nos quiere dar. E dá às criaturas
dom, todo o amor que Deus quer dar a elas, a todos. a todos. Ujú. Por lo tanto, en este punto, la criatura que vive en la divina voluntad está haciendo el ayuno de toda la familia humana. Portanto, a criatura que vive na divina vontade está fazendo jejum para toda a família humana. Está sufriendo el sacrificio que toda la familia humana debería de haber sufrido. Está sofrendo o sacrifício que toda a família humana deveria ter sofrido. Es lo mismo que Jesús hizo estando en la tierra, É o mesmo que Jesus fez estando na terra, porque estamos repitiendo la vida de Él. porque estamos repetindo a vida dele. ¿Seguimos? Seguimos? Leitura. Assim que é luz que ilumina, são ventos que purificam, fogo que queima, são milagres que fazem fazer os milagres, e quem os faz são apenas os canais, porque é nelas que reside o poder para fazê-los. Assim que é o pé do missionário, a língua dos pregadores, a força dos fracos, a paciência dos enfermos, o regime dos superiores, a obediência dos súditos, a tolerância dos caluniados, a firmeza nos perigos, o heroísmo dos heróis, o valor dos mártires, a santidade dos santos e assim por diante, porque estando na minha vontade, concorrem a todo bem que pode haver no céu e na terra. Eis A porque ver, posso... vamos a ir despacito en esto. ¿Sí? Vamos devagarzinho nisso. Dice, el alma que obra en su voluntad, dice, son luz que ilumina. Ele disse: as almas que vivem na divina vontade são luz que ilumina. Bueno, y la pregunta es, ¿qué quiere decir? Bom, e a pergunta é: o que quer dizer? Esa luz que nos da la capacidad de poder entender las cosas como son. Essa luz que nos dá a capacidade de entender as coisas como são. Por lo tanto, ahora el alma que vive en la divina voluntad se vuelve luz para toda la familia humana. Portanto, agora a alma que vive na divina vontade se volta luz para toda a família humana. Para que todos entiendan o sientan en ellos ese movimiento de conversión. Para que todos sintam esse movimento nelas, esse movimento de conversão. ¿Sí? Creio que é isso. Son vientos que purifican. São ventos que purificam. ¿Qué quiere decir esto? O sea que donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay malas inclinaciones, O que quer dizer isso? Onde há pecado, onde há más inclinações, el alma que vive en la divina voluntad significa que es como el viento que llega y purifica a las almas. a alma que vive na divina vontade é como o vento que chega e purifica as almas. Son fuego que quema. São fogo que queima. Es ese ardor, ese fervor que el alma siente cuando empieza a encontrar a Dios. É esse fervor, esse ardor que a alma sente quando começa a encontrar a Dios. encontrar a Deus. Por lo tanto, comunica a toda la familia humana ese fervor por acercarse a Él. Portanto, comunica a toda a família humana esse fervor por aproximar-se dele. Luego, son milagros que hacen hacer los milagros. São milagres que fazem, que hacen hacer los milagros. São milagres que fazem fazer os milagres. O sea, todo lo que han hecho los santos, ou seja, tudo que foi feito pelos santos, conversiones, el resucitar un muerto, el curar una enfermedad, conversões, ressuscitar um morto, curar uma enfermidade,
la fuerza del milagro, A la- força do milagre, esa fuerza para lograr hacer el milagro sale del alma que vive en la divina voluntad. essa força para fazer o milagre sai da alma que vive na divina vontade. Ahora, dice, son milagros que hacen hacer los milagros. O sea, Agora, pone al alma como un milagro. agora disse que são milagres que fazem fazer os milagres, põe a alma como um milagre. Ujú. Y Jesús nos dice que todos los milagros de curaciones, de resucitar muertos, de multiplicar alimento, de curar enfermedades, son nada, E agora Jesus disse que todos os milagres de cura, de ressuscitar morto, todos esses milagres são nada, porque es el poder de Dios el que lleva a cabo ese milagro, el porque é o poder del poder de Deus Creador, que realiza esse milagre, el poder del Creador. o poder do Criador. ¿Sí? Pero el milagro más grande que Dios puede llevar a cabo Mas o milagre mais grande que Deus pode realizar es que una alma se entregue, renuncie a su voluntad y acepte la suya como vida, que uma alma se entregue, renuncie à sua vontade e aceite a vontade dele como sua. porque tiene que vencer a una voluntad humana y a un libre albedrío humano. Porque tem que vencer a uma vontade humana e um livre-arbítrio humano. Por eso es que dice, son milagros que hacen hacer los milagros. Por isso que ele disse, são milagres que fazem fazer os milagres. Y luego agrega que quienes los hacen, o sea, los santos que han hecho esto, son canales por donde sale el poder del milagro. Pero ese poder sale del alma que vive en la divina voluntad. E adiciona que esses milagres que os santos fizeram saem das almas que vivem na divina vontade. ¿Mm? Lo resumiste muy... Então esse é o resumo. Bueno, ahora, dice, por eso, por todo esto que nos ha dicho, ahora se entiende que el alma que vive en la divina voluntad es el pie del misionero. Agora ele diz que, portanto, a alma que vive na divina vontade é o pé missionário. O sea, es el que le da el ánimo, la fuerza, o sea, para misionar. Ou seja, é o que dá o ânimo, a força para fazer missão. La lengua de los predicadores. A língua dos que pregam, dos pregadores. Uh-huh. Por lo tanto, toda esa, ¿cómo diríamos? Elocuencia, toda esa sabiduría para poder predicar a Jesús. Portanto, toda essa eloquência, essa sabedoria de pregar de Jesus, para pregar, para predicar, sale también de esta alma. Sai também desta alma. La fuerza de los débiles. A força dos débeis. La paciencia de los enfermos. A paciência dos doentes. El régimen de los superiores. O regime? ¿Qué? Regime? El régimen de los superiores. Los superiores. La obediencia de los súbditos. A obediência dos súditos. La tolerancia de los calumniados. A tolerância dos caluniados. La firmeza en los peligros. A firmeza nos perigos. El heroísmo de los héroes. O heroísmo de los héroes. Dos heróis. El valor de los mártires. O valor dos mártires. La santidad de los santos. A santidade dos santos. Todo esto y mucho más
sale del alma que vive en la divina voluntad. Tudo isso e muito mais sai da alma que vive na divina vontade. Porque la divina voluntad es de donde sale esa capacidad de hacer todo lo que hemos escuchado. Porque é da divina vontade que sai essa capacidade de fazer tudo o que temos escutado. Y ahora esa divina voluntad haciendo vida en nosotros, que es nuestra propia vida, somos nosotros los que están haciendo todo eso. Agora a divina vontade... Ai, doutora, agora eu vou me desesperar. De la divina voluntad, a ver, Juliana, Sí. de la divina voluntad sale todo lo que hemos escuchado. Fuerza, paciencia, régimen, obediencia, tolerancia, todo lo que escuchamos, incluso la santidad de los santos. Da divina vontade sai tudo isso que escutamos, a força, a obediência, a santidade, que, inclusive tudo isso que falamos dos santos, que eles fizeram os santos. Todo eso sale del alma que vive en la divina voluntad. Tudo isso sai da alma que vive na divina vontade. Y luego le dice que esta alma concurre a todo el bien en el cielo y en la tierra. E logo ele disse que essa alma concorre todo o bem que há no céu e na terra. Así que el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada. Ou seja, a alma que vive na divina vontade parece que ela não faz nada. Pero, como estamos viendo, lo hace todo. Mas como estamos vendo, ela faz tudo. ¿Sí? Uhum. Dice, porque estando en mi voluntad concurren a todo el bien que hay en el cielo y en la tierra. Porque estando na divina vontade, concorrem a todo o bem que há no céu e na terra. Me voy a adelantar un poco a la lectura, ¿sí? Ele vai adiantar agora um pouco a leitura. Está bem? Sí, dice, he aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias. É aqui que podemos dizer que são as minhas verdadeiras hóstias. Pero hostias vivas, no muertas. Mas hóstias vivas e não mortas. ¿Qué quiere decir esto? O que ele quer dizer com isso? Está hablando de las hostias sacramentales. Ele está falando das hóstias sacramentais. Y del alma que vive en la divina voluntad. E da alma que vive na divina vontade. En la hostia sacramental está es Jesús mismo, completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. A hóstia sacramental é Jesus mesmo, corpo, sangue, alma e divindade. Pero la hostia no tiene lo necesario para que Jesús pueda desarrollar sus acciones. Mas a hóstia não tem o necessário para que Jesus possa realizar as suas ações. La hostia no tiene pies, Jesús no puede caminar. A hóstia não tem pés, Jesus não pode caminhar. No tiene manos, Jesús no puede obrar. Não tem mãos, Jesus não pode agir. No tiene ojos, Jesús no puede ver. Não tem olhos, Jesus não pode ver. Y así de todo lo demás. E assim tudo demais. Él lo puede hacer, pero no a través de la hostia. Ele pode fazer, mas não através da hóstia. Por lo tanto, para él, la sustancia o el fragmento de la hostia es una hostia que no concurre a su vida. Portanto, para ele, o fragmento da hóstia é uma hóstia que não concorre à sua vida. O sea, no puede, es como si estuviera muerta. Ou seja, é como se estivesse morta. Ahora, la hostia es el medio, el transporte para que Jesús llegue al alma. Agora, a hóstia é o meio, o transporte para que Jesus chegue na alma. Y una vez llegando al alma, E uma vez chegando à alma, la persona
si tiene manos, si tiene ojos, si tiene boca, etcétera. A pessoa tem mão, tem olhos, tem bocas, etc. Boca, etc. Por lo tanto, Jesús puede caminar, Portanto, Jesus pode caminhar, puede obrar, pode agir, puede ver, pode ver, puede hablar, puede pode pensar. falar, pode pensar. Por eso es que le llama hostia viva a la persona que vive en su voluntad. Por isso que ele chama de hóstia viva a pessoa que vive na sua divina vontade. O sea que ahora esa alma se vuelve como no como, sino se vuelve una hostia. E agora essa alma se volta como uma hóstia. En alguna lectura un poco más adelante, Em uma leitura um pouco mais adiante, dice que lo que hace el sacerdote con la hostia ele disse que o que faz o sacerdote com a hóstia, en el momento de la consagración, no momento da consagração, lo hace su voluntad en cada criatura que faz vive en ella. a sua vontade em cada criatura que vive nela. Y luego dice, he aquí por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las hostias sacramentales. Ele diz, é aqui então porque elas são mais queridas, essas hóstias da minha divina vontade, que as hóstias sacramentais. Y que si tiene alguna razón de existir en la hostia sacramental, E que se ele tem alguma razão de existir na hóstia sacramental, es para formar las hostias sacramentales de su voluntad. é para formar as hóstias sacramentais da sua vontade. Maravilloso, ¿no les parece? Maravilhoso. Sim, muitíssimo. Muito, muito. Ahora sí, seguimos con la lectura. Vamos seguir então agora com a leitura. Sim. Minha filha, é tanto o prazer que tomo de minha vontade que, ao só ouvir falar dela, me estremeço de alegria e chamo a todo o céu a fazer festa. Imagine você mesma o que será daquelas almas que a fazem. Eu encontro todos os contentamentos nelas e dou todos os contentamentos a elas. Sua vida é a vida dos bem-aventurados. Somente duas coisas lhe interessam, desejam, anseiam: minha vontade, o amor. Pouco têm que fazer, enquanto fazem tudo. As mesmas virtudes ficam absorvidas em minha vontade e no amor. Assim que não tem mais o que fazer com elas, porque minha vontade contém, possui, absorve tudo, mas em modo divino, imenso e interminável. Esta é a vida dos bem-aventurados. Aquí dice algo que es importante. Aqui ele disse algo que é importante. Lo único que el alma que vive en esta voluntad debe anhelar, debe desear, es la divina voluntad y el amor. A única coisa que a alma que vive na divina vontade deve desejar é La voluntad y el amor. a vontade e o amor. Y ahora, dice que las mismas virtudes debe también ya no tiene que ejercitarse en ellas. Ele disse que as mesmas virtudes ela já não tem que exercitar nelas. No tiene que buscar formar virtudes humanas en ella. Não tem que buscar formar virtudes humanas nela. Porque la divina voluntad le infunde las virtudes divinas. Porque a divina vontade lhe dá, infunde as virtudes divinas nela. Las virtudes divinas, ¿sí? Bueno, y nos dice, esta es la vida de los bienaventurados. E ele disse, essa é a vida dos bem-aventurados. Y ahora entendemos. E agora entendemos. Cuando Jesús le dice, hija, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí?
Entendemos porque Jesus disse para Luísa, filha, por que não quer aprender a viver a vida de céu já aqui? Ujú. Creo que es una muy buena lectura, ¿no les parece? Sim, é uma muito boa leitura, não é mesmo? Sim, muito boa mesmo. Muito buena. Muy buena, exacto. Sim. Yo creo que valdría la pena que meditaran mucho esta lectura, Ele acredita que vale muito a pena meditarmos muito nessa leitura, para ir poco a poco convenciéndonos de lo que esto significa. para irmos pouco a pouco convencendo-nos do que isso significa. Y la próxima semana E na próxima semana entraremos a ver la lectura que sigue, vamos entrar para ver a leitura que segue, porque es la manera de lograr todo lo anterior. porque é a maneira de fazer tudo que anteriormente dissemos. Ujú. Uhum. Bueno, ¿existe algún comentario, alguna pregunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi que uma pessoa levantou a mão agora de pouco. Quem foi? Se quiser, liga o áudio, câmera, se for possível. O diácono. Eu queria perguntar para o doutor, Hola. onde fica aí a santidade de São José? Se ele Ele- teve a divina vontade. No, Não. San José vive en voluntad humana, vive a los reflejos de la voluntad divina, puesto que está junto con Jesús y María. Jesus vive a vontade humana, vive os reflexos da vontade divina, visto que ele está... Hã? Pero no es Jesús, es José. São José. José, desculpa. Desculpa. Porque está junto com Jesus e Maria. O sea, vive a los reflejos de esa voluntad, Ou seja, vive os reflexos dessa vontade. pero no la tiene como vida propia. Mas ele não tem ela como vida própria. Entendi. Esto lo podemos ver en dos formas. Isso Primeiro, podemos ver de duas formas. Primeiro, Jesús le dice a Luisa que nadie ha vivido en su voluntad. Jesus disse para Luísa que ninguém viveu na sua vontade. Que busque en la vida de todos los santos Que busque na vida de todos os santos. y en ninguno encontrará el acto de la criatura unido al acto divino. Que nenhum deles vai encontrar o ato da criatura unida ao ato divino. Eso incluye a San José e incluye también a Eva, Isso inclui a São José e inclui também a Eva. porque se dice, por ahí dicen, que Eva vivió en la divina voluntad. Porque por aí dizem que a Eva viveu na divina vontade. O sea, y eso no desmentiría a Jesús. E isso desmentiria Jesus. La segunda cosa, para asegurar que no vivió en la divina voluntad, A segunda coisa para assegurar que São José não viveu na divina vontade, que cuando habla María, ella acompaña a Jesús después de su muerte al seno de Abraham. que Maria acompanha Jesus depois da morte dele ao seio de Abraão, Para sacar de ahí a todos los santos y los buenos del Antiguo Testamento. para tirar dali todos os santos, os bons do Antigo Testamento. Y ella dice que entre ellos salía el querido San José. E ela disse que entre eles saiu querido São José. Así que no podía haber vivido en la divina voluntad y haberse ido al seno de Abraham. Ou seja, ele não podia ter vivido na divina vontade e ter ido ao seio de Abraão. ¿Sí? Uhum. Obrigado, doutor. Okay. Obrigado. Sim, Cleonice disse, São José é tido como
o maior santo da igreja, pero ele é o maior santo humano. Así es. Y Sim, San José está incluido en aquello que comentamos, que Jesús dice que Adán es el santo más santo que existe. São José está incluído naquilo que dissemos, que Adão é o santo mais santo que existe. Y que en ninguna vida de santos Que nenhuma vida dos santos encontrará un acto unido a su voluntad. encontrará ato unido à sua vontade. Por lo tanto, está excluyendo a San José y a Eva otra vez. Portanto, está excluindo São José e Eva também. ¿Sí? Pero en forma humana, o sea, en santidad humana, bueno, San José tiene una santidad muy grande. Mas em forma humana, em santidade humana, São José tem uma santidade muito grande. Y sobre todo un papel muy importante que le tocó en esta obra de la redención. Sobretudo, um papel muito importante que tocou a ele nessa obra da redenção. Uhum. Natália, tiene una pregunta. Doctor, ¿cuál es la mejor forma de comungarnos en reparación? ¿Y qué? ¿Cuál es la mejor manera de comungarnos en reparación? Cuando Jesús instituye la Eucaristía, Quando Jesus instituiu a Eucaristia, Él tiene que comulgarse a sí mismo, tiene que recibirse a sí mismo. ele teve que comungar a si mesmo, ele teve que receber a si mesmo para poder reparar todos los pecados, todos los indiferencias, todos los sacrilegios que iba a recibir. porque ele teve que reparar todos os sacrilégios, todas as indiferenças que ele tinha que receber. Entonces, Él nos pide que cuando lo recibamos unidos a su misma comunión. Então ele pede que quando o recebamos unidos em sua mesma comunhão. O sea, a toda su vida. Ou seja, a toda a sua vida. Porque esa es la causa por la que instituye este sacramento al final de su vida. Porque é esta causa que ele institui o seu sacramento no fim da sua vida. Para poder alinear en él todos los sufrimientos que él pasó y todas las reparaciones que él hizo al Padre Celestial. Para alienar, para juntar, lo mismo, para juntar todas las reparaciones, todos los actos que eran necesarios para satisfacer a la divinidad por haberse quedado en la Eucaristía. Para juntar todos os atos, todas as reparações que ele tinha que ele tinha juntado na Eucaristia. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, debemos recibirla unidos a... Portanto, devemos receber unidos a su humanidad, a sua humanidade, a su voluntad a sua vontade y a su divinidad. E a sua divindade. Unidos a su humanidad para hacer lo mismo que hacía su humanidad. Unidos à sua vontade para fazermos o mesmo que fazia a sua humanidade. ¿Y ahora qué hacía su humanidad? E agora, o que fazia a sua humanidade? Poner todos sus actos, renunciar a su voluntad humana y poner sus actos en unión con la voluntad divina. Renunciar os seus atos e colocá-los todos em união com a vontade divina. Luego debemos recibirla unidos a su voluntad. Logo devemos receber ela unida à sua vontade. ¿Por qué a su voluntad? Por que a sua vontade? Para hacer lo mismo que hacía la voluntad divina en los actos de Jesús. Para fazer o mesmo que fazia a vontade divina unida aos atos de Jesus.
O sea, ¿qué hacía? Reparaba, daba el amor, daba la gloria, o sea, daba la alabanza a nombre de toda la familia humana. Ou seja, o que fazia? Dava o amor, a glória, todos os elogios que fazia para a família humana, a família humana. Bueno, y todo eso en cada acto de la criatura. E tudo isso em cada ato da criatura. Por lo tanto, debemos comulgar unidos a esta voluntad para tomar todo lo que ella ha hecho a través de la humanidad de Jesús. Portanto, devemos comungar com tudo que ha feito a humanidade de Jesus. Y por último, debemos comulgar unidos a su divinidad. E por último, devemos comungar unidos à sua divindade. ¿Por qué? Por quê? Para que, la divinidad, al recibir estos actos, corresponde con gracias, con amor, con conocimiento para toda la familia humana. A divindade, ao receber, doutor, a humanidade para receber todos estes atos. No, o sea, la divinidad recibe de Jesús todo lo que la familia humana debería de haber recibido. A divindade recebe de Jesus tudo que a família humana deveria de haber dado. Deveria ter dado para ele. Uh-huh. Y corresponde E corresponde con gracias, con dones, con conocimiento, con luz. Com graça, dons, conhecimentos e luz. O sea, todo lo que las criaturas necesitan para acercarse a Él, para convertirse. Ou seja, tudo que as criaturas necessitam para se aproximar dele. Entonces, unidos a su voluntad, a su humanidad, a su voluntad y a su divinidad. Então, unidos à sua humanidade, à sua divindade e à sua humanidade, divindade e vontade. Humanidad, voluntad y divinidad. Uh-huh. El alma está dándole a Jesús todas las reparaciones, todo el amor, toda la gloria que Él mismo le dio al Padre. A alma está dando todas as reparações, tudo que Ele mesmo deu ao Pai. Así que esta es la manera de recibirlo en la Eucaristía. Assim que essa é a maneira de recebê-lo na Eucaristia. Muchas gracias. Bueno, pues muito obrigada. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos na próxima semana, sim. Y por lo pronto, adiós.